Olá, meus amigos da Guarda Civil Metropolitana e todos os guardas municipais do Brasil. Hoje nós estamos recebendo a visita importante da deputada federal Sâmia, do partido PSOL, do PSOL, que muito colaborou com a categoria de guarda municipal na reforma previdenciária, a qual, infelizmente, fomos alijados, separados ali por influências de diversas forças, principalmente do governo federal. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela possibilidade de dialogar com vocês. É um prazer estar aqui. Conte sempre com a gente, com o nosso mandato. Bom, eu quero agradecer a presença da deputada. É uma lição de democracia, né? Ela vir ao nosso território, conversar, debater as nossas pautas. São exemplos que a gente não vê. Raramente a gente vê, Evandro, um parlamentar fora do seu local de trabalho fazer essa visita, fazer esse bate-papo e tal. E a gente encontra esse atendimento, essa proximidade com a deputada, com o próprio pessoal em geral, né? E isso para a gente é muito gratificante, porque nós temos demandas a levar e muitas vezes a gente não tem oportunidade de estar lá, né, em Brasília. Então é importante fazer esse bate-papo e, assim, receber na nossa sede é uma grande honra. Muitíssimo obrigada, fico muito feliz. Deputada, eu queria já começar a nossa conversa pedindo para a senhora fazer um apanhado, dar um raio-x do que é essa reforma administrativa para o servidor público e para o serviço público que você, para nosso time que não é servidor público, é o receptor desse trabalho e que vai ter um grande prejuízo, creio eu, né? A reforma administrativa, na verdade, é uma proposta já bastante antiga no país, porque ela vem no sentido de seguir com a lógica de criminalizar os servidores públicos como se fossem os grandes responsáveis pelas questões orçamentárias, financeiras do país. Já aconteceram uma série de desmontes, passou pela própria reforma da Previdência, como você colocou, mas agora, com a reforma administrativa, é um desmonte do regime único do funcionalismo público, que muda tanto a forma de ingresso, ou seja, para aqueles que hoje prestam concursos para se tornar servidores, acaba com a lógica do concurso público para substituir por contratos precários, principalmente por apadrinhamento, que é o que a gente desconfia que boa parte das pessoas que estão propondo estão interessadas, principalmente ligadas ao governo, ou seja, substituir pessoas que estudaram, que estão preparadas, que se dedicam para que tenham pessoas indicadas. Também ela pode acarretar na redução salarial a longo prazo, por quê? Porque acabaria com as gratificações, ou pelo menos reduziria, o que para muitos servidores é algo fundamental para poder incrementar a renda, apostar na sua própria formação, na dedicação ao serviço público, para que com isso, com os anos de trabalho, consiga ter um rendimento um pouco melhor do que aquele quando iniciou. Também abre mais brecha para a possibilidade de demissão, porque hoje já existe punição para aqueles que são os maus servidores, que cometem alguma irregularidade, né? Passam por processo administrativo. Agora quer colocar nas mãos da chefia direta, muitas vezes, o poder de manter ou retirar do local de trabalho, ou mesmo de sair da carreira do serviço público, abrindo mais espaço para assédio moral, para perseguição política, novamente para apadrinhamento, para puxar saquismo ao mesmo tempo, porque aqueles que puxam mais saco do chefe têm mais possibilidade de permanecer. Também substitui a possibilidade de você crescer na carreira através de maior formação, novamente pela indicação das chefias diretas, ou seja, é uma reconfiguração completa da lógica do serviço público, quer introduzir conceitos que hoje não estão, inclusive, previstos na Constituição. Eles falam muito no conceito de inovação, por exemplo, no funcionalismo público. Algo que é contraditório com quem tem que atuar de acordo com o que diz a lei, com o que diz os critérios que já foram estabelecidos. Mas isso é parte de uma dinâmica, né, que já vem se desenvolvendo, que é essa, de tentar criminalizar o servidor e de fazer com que o Estado invista cada vez menos dinheiro para a população. Aí eu falei bastante de quanto se impacta para aqueles que são funcionários públicos, né? Mas para a população, para o povo, para a maioria do povo que depende de serviço público, que depende do SUS, que depende da segurança pública, depende das escolas públicas, da assistência social, também procuram substituir aquilo que é serviço público, obrigação do Estado,
pela possibilidade da iniciativa privada oferecer o serviço. Só que a iniciativa privada, ela só oferece o serviço quando ela tem lucro, porque a iniciativa privada age como uma empresa, não age como um Estado que está ali para atender a população. Se é só quando tem lucro, significa que o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então o dinheiro segue vindo do Estado. Só que ao invés de ser um serviço direto de atendimento para a população, aumenta a lógica da terceirização, das organizações sociais, de contratar a empresa, que a empresa subcontrata o trabalhador para prestar o serviço. E na ponta, isso significa mais precariedade nos serviços. Então, é uma atrocidade a reforma administrativa. Assim, muita gente fala, alguma reforma administrativa tem que ser feita. A gente ouvia muito esse discurso na época da reforma da Previdência. Sim. Mas não acha que tem que ter algum ajuste? Eu acho que a gente só pode pensar em alguma modificação no serviço público ou para os servidores que seja para melhor. Sempre. E isso passa, em primeiro lugar, por ouvir o que a população tem a dizer. Isso não. Acho que quando você está atuando no sentido de diminuir direitos, diminuir acesso ao serviço público, isso não pode ser melhor. E o problema é isso, é que é um discurso unificado, né? A grande mídia, o governo e muitos setores do senso comum reproduzem isso, né? Os servidores precisam ser penalizados de alguma forma. Mas penalizar o servidor é penalizar a maioria da população, que depende, que sem isso não consegue sobreviver, não consegue ter acesso a direitos, não consegue ter dignidade. Por isso que a gente também está contra a reforma administrativa antes mesmo dela tramitar, e a gente vai fazer de tudo para que ela não tramite na Câmara. Deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, uma observação também, uma pergunta, né? Justamente acerca desse interesse econômico que há por trás da reforma administrativa, a gente sabe que quando o serviço público é sucateado, o serviço privado ganha espaço e ganha dinheiro em cima disso, né? Nós temos aqui na cidade de São Paulo, aqui na Radial Leste, próximo ao Parque da Moca, ali um contraste que você vai poder observar se você passar por ali. Tem um prédio de uma empresa de segurança muito grande e muito novo. Você precisa ver, ele é todo espelhado, ar-condicionado em todas as salas. Logo atrás desse prédio tem uma base da Guarda Civil Metropolitana ali. E você vai ver que é uma base que é totalmente sucateada. Tem um banheiro para mais de 100 servidores, né? E quando chove, pinga mais dentro do que do lado de fora, né? Então você percebe ali o contraste que há entre o serviço privado que está enriquecendo, está ganhando muito dinheiro com a segurança, né, privada, e o serviço público que está sendo sucateado tempos a tempos, né? Então, a gente sabe que existe um interesse econômico nessa reforma administrativa também. Agora, a pergunta que eu faço para a senhora, deputada, é o seguinte. Tempos atrás, a gente ouvia falar que a reforma trabalhista resolveu o problema do desemprego. Depois falaram que a reforma previdenciária resolveu o problema do desemprego. E agora, a reforma administrativa será a solução para o desemprego. Mas o que a gente tem são 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. A senhora acredita que há alguma interferência dessa reforma na geração de empregos em geral no Brasil? Não, eu concordo com você. Eles vendem esse argumento mesmo, de que com a redução do Estado, a redução de direitos, ou seja, com uma agenda de reformas, o Brasil vai crescer, vai ter mais emprego. A gente ouve essa ladainha já há alguns bons anos. E o resultado é justo o contrário, aumenta o índice de desemprego e aqueles que conseguem ter os seus empregos, enfim, seja já de um tempo ou novas vagas, são empregos cada vez mais precarizados, com menos direitos, tem um maior índice de rotatividade no mercado de trabalho, estão tendo que trabalhar por muito mais anos de vida para conseguir, quem sabe, se aposentar, e isso não tem feito a situação do país melhorar. Existe quase um consenso, infelizmente, na grande mídia, mas por parte de alguns partidos e representantes da política, do que a gente chama da agenda neoliberal, né, que é de redução do tamanho do Estado, do papel do Estado na prática, para aumentar o espaço da iniciativa privada. E muito se fala, se o Brasil reduzir as suas despesas obrigatórias, os investidores vão investir mais no Brasil. Então é como se fosse parecer um grande bilionário que, olha, vamos confiar no país e vamos investir. Acontece que isso tem feito a população ficar com cada vez menos renda. A própria reforma da Previdência Municipal, por exemplo, Sim. que teve um confisco salarial dos servidores, é menos dinheiro no bolso para as pessoas consumirem. Se elas consomem menos, o comércio local, as empresas sentem, muitas delas fecham, aumenta o número de desempregados, e aí vira um círculo vicioso eterno. Então, quanto menos renda no bolso do trabalhador, pior para a economia e não melhor para a economia. E o Estado é que tem esse papel de investimento. Só que o Brasil está entregue a essa lógica
de enxugamento de investimento nas áreas sociais. Isso também passa pela reforma administrativa e de maneira nenhuma ela vai ser melhor para os trabalhadores, não vai gerar mais emprego, porque foi exatamente o mesmo argumento, como você muito bem explicou, que apresentaram mesmo na proposta de terceirização, que era, né, flexibilização irrestrita para todos os postos de trabalho no Brasil, que foi aprovado recentemente também. Mesmo isso, que claramente é muito ruim para o trabalhador, quiseram nos vender, olha não, mas isso vai gerar mais vagas de emprego, o empregador, o empresário vai ter mais estímulo, mas na prática aconteceu justo o contrário, e com a reforma administrativa vai ser a mesma coisa. É que é um discurso muito sacana da parte de alguns, porque eles falam, não, mas o servidor público, por ter mais direitos e por ter estabilidade, colocam como se fosse um privilegiado. Mas, gente, servidor público não tem, por exemplo, direito a FGTS. Não. Para falar o mínimo, o servidor público precisa estudar bastante para poder entrar na carreira pública. Tem que ter dedicação exclusiva, tem todo um código de ética e de conduta, tem responsabilidade com a coisa pública, com o atendimento da população. Ou seja, o seu compromisso é com o bem-estar da sociedade, não é com o puxa-saquismo de uma chefia, que às vezes é muito mais fácil do que trabalhar, do que atender direito à população. Então, tem uma série de, na verdade, cobranças que de longe não são privilégio. Perto de 70% dos servidores no Brasil ganham até 4 salários mínimos, e quando passa para nível municipal, chega a ser 3 salários mínimos, ou seja, de longe não são privilegiados. Os reais privilegiados é quem deveriam pagar a conta se existe uma crise econômica no país. E aí tem outras reformas na Câmara que nunca vão adiante, como, por exemplo, a reforma tributária, que taxe grandes fortunas, que cria uma outra alíquota sobre herança, que faça com quem tem 20, 30, 40, 50, 60 salários mínimos como renda, e tem brasileiro que tem renda desse jeito, esses têm uma sobretaxação. Essa é a nossa proposta. Com isso, dá para ter arrecadação do Estado, não precisa fazer os servidores que não ganham, não são marajás, que ganham pouco, que trabalham muito, tenham que fazer mais sacrifícios ainda em nome de um futuro melhor que nunca chega, como você muito bem explicou. Bom, deputada, tentando fazer um cenário, tentando demonstrar como está o cenário de desemprego no país, né? O nosso sindicato, nós temos aqui no sindicato uma estrutura administrativa, nós prestamos serviços aos associados, dentro desses serviços, um deles é o departamento jurídico. Nós abrimos uma vaga para auxiliar jurídico e anunciamos num desses portais de emprego que tem na cidade de São Paulo. Nós recebemos quase 300 currículos para auxiliar jurídico, pagando o piso salarial da categoria e tal. Dentre esses quase 300 currículos, pelo menos 40, recebemos 40 currículos de advogados formados, com número de OAB, se recrutando a uma vaga de auxiliar jurídico para ganhar o piso da categoria. Então, dá para ter noção de como está o cenário de desemprego por aí afora, né? E pegando a fala da senhora, que a senhora falou sobre a questão da terceirização, me preocupa também, porque a terceirização abre margem para o desvio do dinheiro público. A gente está aqui no meio de uma pandemia e a gente vê no noticiário falando que para compra de insumos hospitalares, para compra de remédio, medicamento, para compra de equipamentos que vão nos hospitais, as pessoas conseguem desviar dinheiro. Olha só, o dinheiro que era para ser investido no combate a coronavírus, vazando pelo ralo, justamente por causa da terceirização, deputada. A senhora concorda? Concordo plenamente, é isso mesmo, porque quando você abre mais espaço para terceirização de empresa, da administração pública, tem menos transparência, menos controle social, e é um prato cheio para a corrupção. Para a corrupção, tanto no ponto de vista de onde está indo o dinheiro, mas também uma corrupção legalizada, que é essa de você colocar indicados seus na máquina pública para receberem também os seus salários também. São pessoas que trabalham, mas que nem sempre têm o mesmo compromisso do que aquele que passou de fato por mérito, porque estudou, porque se dedica para a carreira. Então, a terceirização, na verdade, ela significa sucateamento do serviço público, mais espaço para corrupção e precarização do trabalhador, né, das suas condições de vida, ganham menos, e nada disso tem feito o Brasil crescer, quase óbvio, mas a gente precisa repetir o óbvio muitas vezes, né? Na verdade, tem aprofundado a crise econômica. Infelizmente. Evandro, você queria fazer uma observação? Bem, na verdade, essa reforma, eu chamo ela de reforma do apadrinhamento, né? Porque ela vai abrir uma porteira imensa para apadrinhamento de prefeitos, governadores, e a cada 4 anos vai ter troca de servidores públicos. Acho que é isso que eles querem, né, na verdade. É o objetivo, porque não tem outro. Uma coisa que eu queria perguntar para a senhora, dentro dessa PEC,
ela vai dar algumas garantias, que também não é lá uma grande garantia, para algumas atividades típicas de Estado, né? Não fala em carreiras, fala em atividade. Então vai ser reconhecido algumas pessoas que ocupam postos, né, no serviço público, teriam essa atividade garantia de estabilidade através da atividade típica de Estado. Quem a senhora consideraria hoje que estaria amparado por essa garantia dessa? Pois é, na forma como a proposta foi apresentada, ainda é muito abstrato, né? Eles não deixam claro o que seria uma carreira típica de Estado, o que seria aquela com status inferior, o que seriam aquelas que entrariam por uma lógica de contratação. Mas conhecendo um pouco como funciona a lógica da política, a gente pode imaginar que são justamente aquelas de pessoas que têm maiores remunerações, que muitas vezes ganham extra, ou seja, para além daquilo que é previsto em folha de pagamento, como os chamados penduricalhos. Infelizmente, todo o processo que tem de reforma, de modificação de carreiras, de ataque mesmo ao funcionalismo no Congresso, tem aqueles que conseguem sair um pouco mais imunes e ilesos, porque tem um poder de lobby, de pressão sobre o Congresso, como, por exemplo, alguns setores da cúpula do judiciário. Porque, falando assim, o português claro, tem muitos parlamentares também que dependem, que precisam agradar esses setores, porque, no final das contas, também definem como funciona o país, pode livrar de situações mais complexas. Então, é muito ruim que o país esteja à mercê desse tipo de lógica, né, de favorecer aqueles setores que muitas vezes já têm mais favorecimentos e benefícios e prejudicar a grande maioria da população e a grande maioria dos servidores. O presidente, de forma recorrente, ele vai nas mídias sociais e ele fala que terão essas garantias, que serão consideradas atividades típicas de estados, os militares, os delegados de polícia, juízes, e aí os réis mortais, que são os servidores que prestam de fato o serviço, vão ficar à margem sem nenhuma garantia. E é que só completar uma coisa que o senhor falou, que a gente tem que lembrar, que quando você terceirizar e você colocar um indicado seu, você que vai receber o serviço público e vai receber um péssimo serviço público, por mais que você reclame, por mais que aquela pessoa faça algo de errado, ele vai ser amigo do prefeito, não vai ser mandado embora. Até o prefeito ou o governador estiver no poder. E aí, o que é aquela precisa melhorar o serviço público, a eficiência, ela vai por água abaixo também, que é um dos princípios constitucionais do artigo 37. A gente está voltando, eu tenho a impressão de volta praticamente um século atrás. Período colonial, né? Não é impressão pela colonial? Talvez até mais, até período colonial. Por causa da lógica do coronelismo, do apadrinhamento, a substituição da coisa pública enquanto ente que precisa ser, de fato, público, coletivo e de atendimento da população e não de interesses daqueles que têm mais controle da máquina pública. É um retrocesso muito grande, é um dos maiores desde a Constituição de 88, junto com a reforma previdenciária, né, que foi um desmonte da Seguridade Social, sem dúvida esse é... E por isso que eles querem tanto, falam tanto disso na televisão, e por isso que a gente vai precisar se organizar muito para barrar também, né? E aí tem a parte também daqueles que estão nos assistindo do papel que todo mundo tem que ter de mobilização, de pressão, em todos os deputados e depois senadores, para não deixar que isso passe dessa maneira, né? A reforma da Previdência, o objetivo era fazer a gente trabalhar mais. O objetivo é mandar a gente embora antes. É verdade. É complicado. Trabalhar mais, mas também não tem emprego, né? Então eles têm que decidir o que eles fica querem. Complicado. Agora, do ponto de vista do processo legislativo, ela está lá, paradinha, ela está com o Rodrigo Maia guardada. Qual que é a percepção da senhora de ela caminhar esse ano, a reforma administrativa? Olha, esse ano, durante o período eleitoral, é muito difícil que algo seja aprovado, que caminhe na Câmara, que o Brasil pode mudar a partir das eleições nas prefeituras, principalmente nas maiores capitais brasileiras. Mas o que o Rodrigo Maia já disse, inclusive para os deputados da oposição, já disse publicamente, é que no final de novembro, ou seja, assim que acabar o segundo turno, acabar o período eleitoral, ele quer instalar as comissões na Câmara. E por que as comissões? Porque no período de pandemia a gente não teve comissão, só sessão à distância, tudo direto no plenário. Mas uma matéria tão estrutural e complexa como essa precisaria de uma comissão especial. O que nós dissemos é que nós somos contrários a que tenha comissão especial de qualquer coisa, principalmente da reforma da Previdência, porque seria a sessão online e é muito pior. Para quem é contra,
ter uma sessão online, porque daí tem mais dificuldade dos trabalhadores irem lá fazer pressão, de ter instrumento de obstrução, enfim, de fazer a luta política necessária. E também porque é isso, final do ano, né? Final do ano é mais difícil de mobilizar, mas vocês vão ter acabado de passar pelo processo eleitoral, mesmo o poder de pressão sobre os parlamentares depois que passou o processo eleitoral é menor, porque os caras já se elegeram ou não, então estão mais despreocupados com isso, vão pensar no apoio popular só daqui a 2 anos na próxima eleição. Então é isso, eles querem instalar a comissão especial para que se debata, para se extrair um relatório, ainda esse ano, foi o que ele nos anunciou, para ter uma possível aprovação no início do ano que vem. Mas a nossa disposição é que não tenha comissão nenhuma e a gente vai fazer o barulho que for preciso e necessário para empurrar, claro, para não votar, mas a gente diz empurrar, porque daí o tema vai perdendo força, né? Quanto mais problema você coloca, entra com mandado de segurança, faz tudo o que for necessário, né? Para ir obstruindo, para quem sabe conseguir derrotar essa tragédia, né? Mas mesmo assim, você só acha que há prazo? Porque o segundo turno, salvo engano meu, acho que é dia 29 de novembro, né? Isso. E aí você vai ter um período de dezembro até o dia 22 que começa o recesso. A vontade dos caras de aprovarem isso é tão grande que eles já anunciaram, inclusive, que nem recesso parlamentar não tem. Mas aí eu já acho mais difícil não ter recesso parlamentar, aí eu acho que ele já tá também... Aí é forçar um pouco a Aí eu acho que ele tá forçando um pouco a barra. Nesse sentido pode atuar a nosso favor, né? Mas sempre é preciso ficar, enfim, atento e de prontidão, porque tudo é possível também. No país que a gente tá, nesse contexto, eu não duvidaria ao mesmo tempo, né? Que eles quisessem, em contexto de recesso, janeiro, dezembro, ainda assim fazer essa maldade. Deputada, aproveitando a sua fala sobre essa questão de como o governo vende a reforma administrativa para a população em geral, né? A verdade é que, por meio de falácias, eles tentam convencer o povo de que a reforma administrativa, assim como a reforma trabalhista ou a reforma previdenciária, de alguma forma poderia ser positiva. Nós que estamos engajados na luta, nós temos claramente a visão de que isso é o desmonte do serviço público, de que isso é o desmonte do próprio trabalhador servidor público, né? Mas eles vendem essa propaganda, eles fazem uma retórica de que isso seria de alguma forma benéfico. É como tentar convencer a res de que o abate é bom, né? E a população acaba acreditando nisso. Então, a gente entra numa campanha muito forte de conscientização política, mas é uma luta que a gente percebe que a gente está remando contra a maré mesmo, né? São muito poucas pessoas que tentam convencer do impacto que isso vai ter na vida da sociedade, por exemplo, daqui a 10 ou 20 anos, né? Como a senhora falou, trazendo para o nível municipal dos salários, por exemplo, que estariam aí mais de 70% ganhando até 3 salários mínimos, salvo engano, tem um dispositivo nessa reforma administrativa que proíbe o servidor público de ter uma segunda atividade remunerada, não é isso? Isso, porque hoje alguns setores ainda podem, né? Não é a maioria, mas existem exceções, como, por exemplo, trabalhadores da educação, da segurança pública. Saúde, justamente, e não porque quer, né, individualmente, mas é porque a renda, o rendimento obriga muitas vezes o trabalhador a ter uma segunda ou uma tripla jornada de trabalho, muitas vezes. E justamente tem um dispositivo que quer proibir para todo mundo, só que ao mesmo tempo também o Estado não quer garantir um rendimento que não obrigue o trabalhador a ter uma outra fonte de renda. Eu acho que, no fundo, o que eles querem é desestimular as pessoas a entrarem na carreira pública. Desmontar essa ideia que muita gente tem, e é natural que tenha, de estudar para poder prestar um concurso, para poder se dedicar a vida inteira, e eu digo a vida inteira mesmo, porque são 30 anos, 40 anos, servindo a população. É como se... É justamente a criminalização, né, daquele que serve a população, que atende, em especial a população mais pobre, que é pau para toda obra. Está nos bairros periféricos, está sujeito a todo tipo de periculosidade nas ruas, que falaram tanto em aplaudir, por exemplo, os trabalhadores da saúde, que estavam na linha de frente do combate à Covid-19, agora está dando esse presente para as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, os demais da saúde pública, que passaram risco de vida, morreram muitos deles. O Brasil é o país que mais teve profissional de saúde que morreu por causa da Covid-19. Agora está dando um belo presente para aqueles que trabalham no serviço público, que é a maioria, porque o SUS é que atende a população, né? Mais do que rede privada e plano de saúde, que é muito caro.
ou então para os próprios trabalhadores da segurança pública, e aí entra com certeza a guarda, que não parou, não pôde parar, Sim, também verdade. se arriscou a vida duplamente com a Covid, mas além da periculosidade da própria profissão, e agora aplaude, mas dá isso como castigo, e já acabou de passar, não é nem por um castigo, por dois, né, porque teve a reforma da Previdência Foi Nacional, muito ruim para mas nós. teve a municipal também. Fora do Sampaprev também, que já Sampaprev. antecipou a reforma Federal. previdenciária federal, né? Aqui em São Paulo, só um dado para a senhora, na GCM de São Paulo, nós tivemos 13 óbitos confirmados de Covid, né? De um efetivo de quase 6 mil. Confirmados, né? Confirmados. Aí tem os outros, no total, da quase em torno de 40, a boa parte são aquelas doenças correlacionadas. Respiratória, pneumonia, e pessoas que até então tinham uma vida saudável, né? Fruto desse enfrentamento que os guardas municipais, uma lei federal que foi aprovada, reconheceu, né, como as atividades do enfrentamento ao Covid, tem um decreto do prefeito aqui, e o presente que ele está dando para nós agora, que a gente tem muita preocupação, que mesmo sendo reconhecidos os guardas municipais como atividades típicas de Estado, tem esse problema que o Márcio apontou aí, né? E essa atividade, essa jornada dupla vai ser vedada, proibida. Hoje um guarda municipal entra na carreira com 2.180. Me fala quem consegue viver com isso. Temos colegas que moram em favelas, não menosprezando, mas ele enfrenta a criminalidade e depois vai morar do lado de um local onde a criminalidade domina, né, nos grandes centros. Isso é uma injustiça muito grande que o governo Bolsonaro vem cometendo com toda a sociedade, especificamente com a categoria que a gente representa. É muito ruim, muito ruim. E o governo Bolsonaro também, tem que pontuar, ele vem, não só Bolsonaro, aí vamos dar a César o que é de César. Desde o governo Temer, vem enfraquecendo a representação dos sindicatos, a representação dos trabalhadores, com a reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical, que pode discutir se havia ou não erros ali na contribuição sindical, mas tinha que ter uma regulamentação e não acabar. Hoje, muitos sindicatos deixaram de existir, o nosso, que não temos problemas, né? Nunca vivemos do imposto sindical, mas de qualquer maneira o sistema sindical está enfraquecido. Soma-se ao fato da pandemia, que aí aproveitaram lá e a gente não consegue conversar com os parlamentares no corredor porque não tem ninguém, né? E o WhatsApp é complicado, a senhora sabe, e a luta fica mais difícil para nós. Com certeza. E a chance de a gente perder vai ser muito grande agora. E não dá para o trabalhador ter essa desconfiança que tem com a organização sindical. Isso também é parte do mesmo argumento, né? De criminalizar o servidor, mas de criminalizar também o papel do sindicato. Mas, na verdade, é muito simples de entender, né? Individualmente, tudo é muito mais difícil de se conseguir. Você sentar sozinho na mesa do patrão, de toda a estrutura de poder, é muito pequeno o indivíduo para lutar contra toda uma máquina e uma estrutura. Agora, quando você tem, assistência jurídica, como vocês prestam aqui no sindicato, mas não só isso, capacidade de luta coletiva, de diálogo. Quando é que o trabalhador vai conseguir, por exemplo, para Brasília, ficar, como você disse, mas você pediu 3 vezes a minha assinatura, correto? Foi. Tem que encher o saco mesmo, como diz, infernizar para conseguir a assinatura. Quando é que o trabalhador individualmente vai conseguir ir até Brasília, conversar com um deputado para brigar por uma emenda? Se não for a representação coletiva, a representação sindical, é muito mais difícil conseguir brigar pelos seus próprios direitos. Por isso que não pode cair também nesse argumento de que sindicato não serve para nada. Claro, sempre tem os sindicatos ruins, assim como tem o servidor público que não é ruim. Todo lugar tem uma maçã podre. Mas não pode, por conta de uma maçã podre, jogar o cesto todo fora. Pelo contrário, o papel do sindicato é indispensável e cada vez mais. Agora, quanto mais eles tentam enfraquecer o trabalhador, a resistência, a possibilidade de luta, mais a gente precisa afirmar os instrumentos que a gente tem, né? Historicamente, deputada, nós conquistamos direitos a varejo, foi 1 a 1. Desde se libertar das correntes, lá atrás, até chegar a ter um direito trabalhista, uma carteira assinada, ter um direito a uma assistência de saúde, por exemplo, um acidente de trabalho, você ser protegido, foi 1 a 1 conquistado. Muitos desses direitos foram conquistados sob derramamento de sangue. Colegas perderam a vida lá atrás para poder conquistar esses direitos mínimos que a gente tem hoje. Só que na hora de retirar os direitos, não está sendo retirado 1 a 1, não, está sendo atacado. Né? O que a gente conquistou no varejo, eles estão retirando no atacado. E o pior, convencendo a população de que isso é bom. Né? É a fala do patrão, o patrão falando para o empregado, olha, o seu instrumento de defesa não é bom para você, é melhor que você não tenha defesa nenhuma. Sabe por quê? Porque minha pancada te bate e você não vai ter como se defender. Não é só a população, é convencendo o próprio servidor que é bom. Exato.
Tem servidor que acredita nisso. Essa retórica é perigosíssima, é perigosíssima. Nós estamos andando séculos para trás. E até a gente tomar consciência da pancada que a gente está levando, vamos passar pelo menos 2 décadas aí. Para depois começar a construir uma luta e resgatar novamente, um a um, os direitos do trabalhador, do servidor e até da população em geral. Esse momento é o momento talvez mais difícil da história que a gente está passando, deputada. É por isso que a gente precisa de parlamentares que nos representem lá, que fale a voz do povo lá. Nós precisamos dos colegas que estejam lá, como o Evandro passou 1 ano morando em Brasília, afastado da filha, chegou em casa, a filha chamou de tio, porque já não conhecia mais o pai. Então... O cachorro me mordeu, tá? Precisa disso, nós precisamos disso. E quem está assistindo esse vídeo precisa reconhecer a periculosidade, como é perigoso esse jogo que nós estamos vivenciando na sociedade contemporânea, nessa fala de criminalização de quem trabalha, nessa fala de que o quanto melhor, pior, ou melhor, quanto pior, melhor, né? Essa fala de o discurso do ódio. O discurso do ódio é terrível. O discurso do ódio é terrível, porque ele convence as pessoas a odiarem as outras, né? E a gente está passando esse momento da história, gente, vai demorar muito para resgatar aquilo que nós estamos perdendo. E pior, você não se dá conta de que você está perdendo. Você não se dá conta. Quando você se der conta de que você está perdendo, você está com 75 anos de idade, trabalhando e contribuindo para o governo. Isso mesmo. Essa, eu vejo como a reforma administrativa a pior de todas. Né? Como eu falei, uma queria que eu trabalhasse a mais, a reforma trabalhista do serviço público não atingiu diretamente, mas essa daqui atinge nós, você, trabalhador do serviço público, e você, população. Isso é um desmonte do Estado brasileiro, como bem disse a deputada, e isso a gente vai corrigir, sabe como? Meu ponto de vista, em 2022, a gente precisa mudar a composição do Congresso Nacional, ter mais sâmias, né? Porque ajudou muito a gente lá, e tem que reconhecer da César o que é de César, ajudar os trabalhadores do setor público, setor privado, porque nessa composição o poder econômico está mandando muito. Exatamente. Congresso Nacional, né? Tem até o tchutchuco do poder econômico, né? Tem o tchutchuco, o senhor Paulo Guedes. O senhor Paulo Guedes, ele ficou bravo, não sei porquê, né? O cara é banqueiro e é ministro da economia, né? Isso explica tudo, porque o Brasil, a economia do Brasil é toda baseada no mercado financeiro praticamente. Quase metade da economia, do orçamento brasileiro é destinado para o pagamento da dívida que vai para o bolso do banqueiro. Aí no começo da pandemia, que todo mundo, muita gente perdendo emprego, perdendo renda, comerciante, pequeno empresário, com as empresas quebrando porque não teve ajuda decente do Estado. Mas banco recebeu 1 trilhão e 200 bilhões assim na primeira semana de largada na pandemia. Aí o que eles querem fazer é enxugar o Estado para quê? Não é? Porque o dinheiro segue existindo a arrecadação, a possibilidade de emissão de moeda. É que o dinheiro eles querem que siga indo para o mercado financeiro. E o Guedes está lá para cumprir com esse papel, né? É o mesmo que chamou o servidor de parasita, a gente não pode se esquecer. É que depois pegou um pouco mal, aí ele disse que não foi bem isso que ele quis dizer. Não, mas aí ele pôs a granada depois no bolso nosso. É isso mesmo que ele quer dizer e é isso mesmo que ele está fazendo. E por isso que em 2022 a gente precisa ter mais representantes do povo, gente que entenda o que é a vida do trabalhador, gente que seja servidor ou que compreenda que não tenha essa lógica de criminalização, que sabe o que é serviço público. E mesmo agora, nas eleições de 2020 também, é uma etapa para a gente pensar a composição do país, né? E seguir lutando sempre, se organizando, se sindicalizando, participando das atividades políticas, porque o que eles também mais querem é o nosso silêncio, o nosso acovardamento para passar boiado, como eles gostam de dizer. Márcio, tem mais alguma coisa a falar? Não, só agradecer de coração a presença da deputada no nosso estúdio, gravando conosco, a aula de cidadania, a aula de democracia que a deputada vem e traz aqui pra gente, para todas as pessoas que nos assistem. De coração, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço demais o papo, a oportunidade. Antes de deputada, era professora, né? Fui professora, então, formada em letras, professora de português, de inglês, já fui professora, e hoje como deputada. É um prazer, o espaço do sindicato é da senhora. Muito obrigada. E também estou sempre à disposição lá em Brasília, mas mesmo aqui em São Paulo também. Pode ter certeza que você vai assinar várias... Então tá bom. Então tá combinado. Obrigado a todos. Vamos aproveitar o nosso espaço cada vez mais com entrevistas importantes de autoridades de diversos assuntos que atingem você. Muito obrigado.